Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Salim Tosta e sejam bem-vindos ao canal STTV Multiplataforma. Hoje no programa Foco vamos entrevistar e receber uma visita para lá de espetacular. Mas antes de começar o programa eu quero pedir para você que está sempre curtindo a nossa programação, que está sempre direcionando as suas atenções ao programa Foco, que não deixe de se inscrever no canal. Coloque lá os sininhos das notificações, deixe seu like, faça comentários embaixo do vídeo, comentem sobre a entrevista da doutora Márcia, perguntem, com certeza ela vai ter o maior prazer em responder todas as perguntas. Então, mais uma vez, eu sou Salim Tosta e está no ar o programa Foco. Olá, muito bem-vindo ao TV Minutos, comigo, Márcia Reicher. Você já conhece o nosso programa, a gente só faz entrevista top aqui, mas eu não vou entrevistar o Salim Tosta que está aqui. Ele veio aqui, mas não vai ser entrevistado, Salim. Que coisa, né? Doutora, mas se eu não vou ser entrevistado, então, eu não estou entendendo. Mas eu vou contar para vocês. O Salim Tosta, ele tem o programa Foco, que vai toda semana às 20 horas no canal STTV Multiplataforma. STTV Multiplataforma. E ele fez uma entrevista comigo. Então, essa é a chamadinha que eu estou fazendo hoje aqui para vocês, apresentando o Salim, recomendando o canal dele, que também é sensacional, mas hoje a entrevistada, você e eu. Vamos assistir a entrevista? Estamos de volta com o programa Foco e hoje recebendo a doutora Márcia, ela que vai falar um pouquinho para a gente sobre mediação, sobre conflitos. Doutora Márcia, muito obrigado pela sua visita no programa Foco. Gostaria que a senhora passasse para os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o programa Foco, um pouquinho da senhora. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, que é uma honra estar aqui com você, Salim, num programa que vai transmitir cultura. Eu gosto muito de transmitir cultura. E poder falar sobre o que eu faço, a minha trajetória para você, vai ser uma coisa muito interessante e eu acho que vai agregar valor para a vida de doutora muita Márcia, gente. Eu acho que é bem legal o que a senhora acabou de falar agora a respeito de cultura. Acho que o nosso país ele necessita constantemente de cultura. Eu queria saber da senhora o seguinte, como que a senhora se envolveu na área do direito? O que levou a senhora a cursar o direito? Bom, eu gosto sempre de trazer essa história desde o começo, porque muitas pessoas, principalmente hoje, buscam soluções fáceis, buscam cotas, buscam favores. E eu gosto de colocar, principalmente porque eu cheguei onde eu cheguei, que eu vim de uma origem muito humilde. Eu estudei na escola pública. É aquela coisa de levar lanche de casa. Eu nunca tive alguma facilidade para estudar, mas sempre tive foco naquilo que eu queria ser. Eu queria ser advogada. E para quem não tinha condição financeira, isso era quase que um sonho inalcançável. Mas eu fui à luta, cursei, na época era primário, depois ginásio, colegial, e fiz vestibular para 3 faculdades que eu tinha interesse. Eu sabia que era nelas que eu queria fazer, numa delas, e das 3, uma é que eu tinha o maior interesse, que é a Faculdade Metropolitana Unida, que na época era um destaque na área do direito, além da PUC ou da USP, mas na área privada era a FMU. E eu consegui entrar nas 3 e pude escolher estudar aonde eu queria estudar. Para isso eu fui trabalhar, então eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E nunca fiquei de DP, passei no primeiro exame da OAB que teve, na época inclusive era banca, não é como hoje que faz xizinho, eram bancas examinadoras, a Zulaye Cobra na época foi minha banca. Então eu tenho assim a alegria de ter feito tudo aquilo que eu sempre imaginei para a minha vida. E realmente cheguei lá e me formei, como antigamente uma advogada extremamente combativa, porque esse era o perfil do advogado de antigamente. E aí isso fui trabalhando, né, dentro desse perfil
bem combativo, 11 anos na área criminal, depois eu fui para a área empresarial e tributária. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu descobri os meios alternativos de solução de conflitos. E aí eu vi a vanguarda do direito. Quando eu percebi isso, as pessoas falavam, pelo amor de Deus, você já tem um escritório de médio porte, agora você vai mudar de história? Não é uma questão de mudar, eu estou vendo o futuro é isso. E eu fui uma desbravadora dos meios alternativos de solução de conflitos aqui em São Paulo. Eu não posso falar de outros estados, mas aqui em São Paulo eu tenho certeza que eu sou uma das primeiras câmaras que foram abertas. Isso só não abri em 96, porque havia uma dúvida quanto à constitucionalidade da lei, mas em 2001 ela saiu como lei Marco Maciel e foi dada como constitucional, então eu abri a minha Câmara, mas já trabalho há 25, quase 26 anos com meios alternativos de solução de conflitos. Doutora Márcia, voltando um pouquinho no passado, geralmente quando a gente observa que os profissionais do direito, assim que eles se formam, eles prestam concurso da ordem, eles já abrem seu escritório e já começam a advogar. E eu observei que a senhora também teve um período que a senhora ficou como professora, dando aula em faculdades, inclusive trouxe para a senhora o hobby de escritora. A senhora poderia falar um pouquinho a respeito desse sua fase, para depois a gente entrar realmente na questão da arbitragem? A senhora poderia falar para a gente um pouquinho? Quando me formei, eu nunca quis trabalhar com ninguém. Então, eu brinco que eu fui patrocinada. Então, eu pedi um auxílio para a família, para poder bancar um escritório. E comecei com a cara e com a coragem, porque eu já havia feito 5 anos de estágio com advogados. Então, me senti apta a começar sozinha. Os primeiros 6 meses foram um pouco complicados, mas depois eu já conseguia pagar a despesa, pelo menos. E foi a minha carreira profissional como advogada. Depois de alguns anos, então eu fui convidada, por ser juíza instrutora no Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, coisa que sou até hoje, já há 21 anos também, para ministrar aulas em universidades. E aí eu comecei meu trabalho acadêmico. E por conta desse trabalho acadêmico, eu aprimorei a escrita. Porque os meus 2 primeiros livros foram escritos para empresários, porque eu era instrutora na Associação Comercial de São Paulo. Então eu dava o tema do livro, como evitar problema com o fisco e como evitar reclamações trabalhistas. Esses eram os temas dos cursos que eu ministrava na Associação Comercial de São Paulo. Então acabou virando uma apostila que depois virou um livro. Quando eu fui para a universidade, aí sim, um olhar diferente e mais profundo para a área jurídica. Então, daí veio essa minha vontade de escrever. E eu acho muito interessante o escrever, porque quando você escreve, você pesquisa. E você vai agregando conhecimento. E às vezes eu falo e eu fico pensando onde é que cabe isso dentro da gente. Porque o conhecimento, ele não pesa e ele não ocupa a memória RAM da gente, né? Você pode estudar bastante, que vai caber lá. Você tem espaço para isso ficar dentro de você. E isso ajuda muito depois, até na hora de escrever. Você tem vocabulário, você tem assunto, e você faz pesquisas. Um artigo que vai sair, isso vai sair aqui em primeira mão para você, não foi publicado, mas vai ser publicado agora na revista Polifonia, que é da Academia Paulista de Direito. Já vai ser o 2º artigo que eu vou publicar, que eu falo do direito constitucional dos animais. E eu fui até Minas Gerais, um prefeito querendo acabar com as carroças porque judiam dos cavalos. Então, quando você escreve, você vai para um outro mundo. Parece que você passa um portal e vai para um outro mundo e conhece coisas que no dia a dia você nem iria pensar que isso é importante. Aí você começa a observar aquele cavalinho bonito, né, na cidade de veraneio, com florzinha na cabeça, mas você vai ver que aparecem os ossos dele, ele está mal alimentado, você vê pelo nariz e pelos olhos que ele está doente. E então, alguém tem que olhar, tem que ter esse olhar. Então, quando você escreve, você consegue ter esses olhares para coisas que normalmente as pessoas não observam. Então, aí essa vontade de escrever tanto,
que me deu. Eu acho que cada vez que eu escrevo, eu acrescento alguma coisa boa na minha própria vida. E, além disso, você tem um olhar melhor até para as pessoas, porque se você tem um olhar bom para os animais, óbvio que para as pessoas você vai ter um olhar melhor ainda, né? São seres vivos. Eu acho que é isso que me move a escrever e ensinar. Eu adoro ensinar, eu adoro dar aula. Eu acho que tudo isso que a senhora falou reflete no amor, né? É uma única palavra, o amor. Acho que o amor, ele constrói e com o amor vem a inspiração e aí é onde vem as ideias e é onde surgem os livros, aparecem os livros. Desde quando a arbitragem e a mediação começou a ser falada aqui no Brasil, né, que ela foi descoberta aqui no Brasil, houve-se muitos paradigmas sobre isso. O que a senhora pode me falar a respeito disso? Vamos lá. O que aparece primeiro no Brasil, em 1996, é a arbitragem. E ela vem decorrente da Lei Uncitral de 1985, que é a arbitragem internacional. Essa lei de arbitragem ela foi criada para questões comerciais. Esse foi o primeiro objetivo dela. Por quê? Era o início da globalização. Então, como é que você podia fazer um negócio no Brasil com a China para entregar na Itália e quem seria o dono dessa causa caso isso desse alguma coisa errada? Se você faz um problema, se você tem um problema no Brasil, então o devedor está em São Paulo, a ação vai estar em São Paulo. Agora, eu tenho um triângulo, Brasil, China e Itália, por exemplo, ou Brasil, Itália e França, aonde eu vou resolver isso? Então, aparece a Lei Uncitral, que é a arbitragem, onde você pode escolher um árbitro da sua confiança, que é uma pessoa maior, capaz e da confiança das partes. E da onde decorre essa confiança? Porque ele entende do assunto que vai ser tratado. Então, eu falo, se você quer fazer uma arbitragem por um erro médico, quem é o melhor árbitro? É o médico, porque o advogado não entende de medicina. Se você vai tratar um contrato comercial, quem é o melhor árbitro? Aí sim seria o advogado, porque ele entende da parte de contratos. Mas seria o advogado criminalista? Não, aquele advogado civilista que trabalha com contratos. Então, veja que a especialidade vem não só pelo renome do árbitro, mas vem também pela especialidade dele. E ela veio com uma condição que eu particularmente discordo. A arbitragem veio como sendo alguma coisa para a elite. Então, é comercial, são multinacionais, vão tratar de questões de 5 milhões de dólares. E eu discordo. Eu acho que a arbitragem serve para qualquer bem patrimonial disponível. E você vai cobrar de acordo com o valor da causa. Então, eu não posso fazer a arbitragem algo elitizado. A população tem que se utilizar também dos meios alternativos de solução de conflitos, porque isso vai ser rápido, sigiloso e até mais barato, porque tempo é dinheiro. Então, você pega um judiciário hoje atolado de processos e você vai levar 10 anos uma ação. Então, imagine que você tem um caso que você paga para um advogado R$5.000 por mês, tá? Se você pensar em 5 mil por mês durante 10 anos, você está falando em R$600 mil de um processo. Se você levar isso para uma arbitragem e você gastar R$50 mil, você economizou R$550 mil e 10 anos de dor de cabeça. Então a arbitragem é isso, é uma solução rápida, fácil e justa. Por que justa? Porque você está trazendo para resolver o teu caso quem entende do seu caso. Não que o juiz do judiciário não esteja preparado, não é isso que eu estou dizendo. Ele estudou para isso. Mas quando você tem um erro médico, o juiz tem que contratar um perito que vai fazer a análise e o juiz vai basear a decisão dele na análise de um perito. Enquanto que o árbitro, ele acumula em si a função de juiz de fato e de direito, isso está na lei, né? Eu gosto de falar que isso não é da minha cabeça, está na lei, é um juiz de fato e de direito, e junta o próprio perito, porque ele é um expert naquele assunto. Então ele mesmo vai analisar e ele vai conversando com as pessoas, chegando a uma conclusão do que é bom para que todos saiam satisfeitos.
mesmo quem perde eventualmente a ação. Porque é uma situação com uma outra pegada. Não é aquele rigor, aquele horário cronometrado, o juiz tem 3, 4 audiências para fazer, não pode atrasar. As câmaras de arbitragem, principalmente as privadas, elas vão ter um tratamento que é uma empresa. Então você vai marcar um horário, ninguém vai marcar uma arbitragem para você às 14 horas e para uma outra pessoa às 14h30. Geralmente vai marcar às 14 horas e, dependendo da complexidade, já fecha a agenda aquela tarde. Fica à vontade, não tem pressa. As pessoas têm que sentir esse diferencial e a confiança que aquele resultado vai ser bom. Fez a arbitragem, o árbitro vai assinar, porque naquele momento em que ele está sentado ali como árbitro, ele é um juiz de fato e de direito. Ele vai assinar e aquilo é um título judicial, não é extrajudicial, embora seja em câmara privada. Isso está na Lei 9.306 de 9.307 de 96, alterado pela Lei 13.129 de 2015. Então, percebam que, às vezes, fala assim, eu sou juiz arbitral. Não, ninguém é juiz arbitral. Você é árbitro enquanto você está fazendo arbitragem. Quando você levanta, você é a sua profissão de origem. Isso é muito importante. Tem pessoas que, às vezes, vendem carteira de juiz arbitral. Se alguém te oferecer, chama a polícia. É golpe. Isso não existe. Isso está errado. Porque não existe uma profissão de juiz arbitral, existe o árbitro quando ele é convidado pelas partes. Então isso é uma coisa muito importante de ser colocado. Além disso, em 2010 vem a Resolução 125 que traz a mediação, a conciliação. Então ela agrega valor à arbitragem com outros meios alternativos de solução de conflitos. Muito bom, doutora. Eu acho que foi muito interessante essa sua resposta, porque a senhora acabou tirando dúvida de muita gente. E sem contar também essa informação que a senhora passou agora a respeito das funções, que a gente vê por aí muitas pessoas falando, é que eu sou juiz arbitral, que eu sou isso, aquilo, e na realidade a gente acaba até aceitando essa informação por falta de conhecimento. Ele está ligado à função e não ele é. Então, eu acho que isso é muito importante, acho que isso foi bem esclarecedor. E, pessoal, essa matéria está bem legal. Eu acho que está tirando a dúvida das pessoas, você que está com dúvidas a respeito da mediação, a respeito da câmara arbitral, está sendo muito importante essa matéria. Vamos para os nossos comerciais e após os nossos comerciais a gente continua com essa matéria, tá bom?
Estamos de volta nos nossos comerciais, no segundo bloco aqui do programa Foco, entrevistando a doutora Márcia. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da Cala e como que ela nasceu. Bom, como eu já tinha dito no bloco anterior, tudo começou por esse meu olhar para a arbitragem. Então, quando saiu a constitucionalidade da lei, abrimos a Cala em 2001. Então, atualmente ela está com 21 anos de atividade já no mercado e adquiriu já tradição, confiabilidade, porque eu não fiz só arbitragem no Brasil, já fiz arbitragem fora do país também, com multinacionais que me conheceram no Brasil e pediram para arbitrar em outros países com funcionários brasileiros. Então, eu já atuei fora do país também. Mas a arbitragem, ela deixava na mão do árbitro, que apesar de ser da confiança das partes, a decisão. E ainda assim, na arbitragem, você deixa para um terceiro decidir a sua vida. Em 2010, saiu a resolução 125. Essa resolução, ela implanta novas políticas públicas e ela cria a mediação, a conciliação, através dos centros do judiciário. E que também poderiam ser feitas em câmaras privadas, de forma privadíssima. A mediação, ela já tem um outro olhar. A mediação, a conciliação, ela restabelece a comunicação entre as partes e o mediador e o conciliador, eles não estão lá para opinar nem para dar razão para ninguém. Eles estão lá para auxiliar nesta conversa. E as partes, quando elas conseguem restabelecer essa comunicação, elas mesmas criam a solução do problema. E ambas saem super satisfeitas. E eu gosto de sempre dar um exemplo. Eu vou lá e quero ganhar R$1.000. A outra parte quer pagar R$800. Se o juiz determinar R$900, nem o que queria 1.000 vai estar satisfeito e nem o que queria 800 vai estar satisfeito. Por quê? Porque não agradou nenhum dos dois. No entanto, eles vão para a mediação, restabelecem a comunicação, e eu falo que isso, os jovens nem sabem o que é isso, mas o rádio do tempo da válvula, que a gente ouvia, né? Vocês veem em filme da Segunda Guerra, né? Aquele chiado, vai lá, acerta o botão, acertei a sintonia. O mediador, o conciliador, o negociador, eles estão fazendo esse acerto de sintonia. As partes conversam e elas concluem que se receber R$900 em 9 parcelas de 100, vai estar bom. As duas saem satisfeitas. Então vejam que o resultado pode ser o mesmo da decisão judicial. Só que o impacto para as partes é outro, porque eles decidiram. Eu aceitei 900 porque eu quis. Eu paguei 900 porque eu quis. Então ninguém sai e fala, eu perdi a causa. Todo mundo ganhou a causa. Todos ganharam, porque todos resolveram o seu problema. Então, isso é um trabalho que aquela Câmara faz, restabelecendo a comunicação quando ela atua com mediação, conciliação ou uma negociação. Mas eu sempre acho que o bom árbitro é o que entende de mediação, conciliação e negociação. Porque ele pode fazer numa arbitragem uma mediação incidental. Então, ao invés dele começar com uma arrogância, eu sou o juiz da causa, não, ele vai falar, não, eu estou aqui, eu sou o árbitro que vocês escolheram, mas vamos tentar conversar sobre o tema antes de eu iniciar efetivamente a análise de provas e documentos. E eu peço e tento essa conversa entre as partes. E vamos imaginar que eles entrem num acordo, eu como árbitra posso assinar, homologar esse acordo. Eu não preciso levar para o judiciário. Então veja que mesmo na arbitragem eu consigo usar também técnicas de mediação e de conciliação e trazer com que as pessoas se resolvam. Principalmente na área comercial, onde a relação entre as empresas é muito importante. Eu não posso brigar com o meu fornecedor. Às vezes ele é o único fornecedor da peça que eu preciso para a minha máquina. Então como que eu vou brigar com o meu fornecedor? Eu preciso estar bem com ele. Então esse restabelecer a comunicação é fundamental. E quando eles não conseguem, mas eles conversaram, eu já minimizo os ânimos. E mesmo que eu dê uma decisão, eles vão aceitar
de uma forma melhor do que uma decisão judicial. Agora, é muito importante você ter em mente que quando você leva isso para uma arbitragem, não cabe recurso. E aí eu ouso dizer que, embora a lei diga que o mediador é um juiz de fato e de direito, eu equiparo esse juiz quase a um ministro, porque é como se eu tivesse levado esse problema para um recurso especial ou extraordinário para o ministro resolver e lá terminou, porque não cabe recurso. Vai falar, bom, então não é vantagem? Não, é vantagem porque você vai ter um especialista tratando do teu assunto. E eu sempre falo, a arbitragem é uma solução de conflitos para pessoas que realmente querem resolver a questão. A arbitragem não se presta a pessoas que querem enrolar, o deixar de pagar, ser desonesta. Então não é arbitragem. Infelizmente ele vai ter que procurar o judiciário e usar toda a gama de recursos que ele tem e tentar não pagar. Então, quando eu trabalho aqui com arbitragem, eu sempre falo, eu trato com empresas que realmente querem uma solução para seguir com esse bom contato que tem uma empresa com a outra. Mas caso o árbitro tenha julgado alguma coisa errada, o que é que cabe? Em 90 dias contados, tá? Não são 3 meses. Lembrem que fevereiro não tem 30 dias e março tem 31. Então, 90 dias eu posso pedir uma anulação da decisão arbitral desde que eu tenha um justo motivo. Isso eu vou pedir no judiciário. Se eu não conseguir comprovar, cabe danos morais e, como é sigiloso, o dano moral de ter levado a público também aquela questão. Então, isso é muito importante. As pessoas, quando levam para a arbitragem, é muito importante que elas tenham ciência, que elas levaram para uma pessoa da confiança delas e que a decisão é soberana. Diferente já da mediação que surgiu posteriormente. É interessante essas informações, doutora. Eu acho que eu tenho mais 2 perguntas para fazer em cima dessa sua resposta, porque eu acho que é a dúvida de todo mundo. Por exemplo, a arbitragem, ela pode ser usada em outros setores? Por exemplo, fui viajar, quando chegou lá no aeroporto teve algum problema, a minha passagem foi cancelada, a empresa aérea está enrolando para me pagar. Eu posso procurar a questão da arbitragem para que seja resolvido esse problema? Pode. A arbitragem serve para qualquer discussão sobre bem patrimonial disponível, ou seja, que pode ser traduzido em dinheiro. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma pensão ou uma guarda e visita de crianças por arbitragem, porque tem que ter um Ministério Público e uma criança, uma vida, uma pensão para um menor, isso daqui não é disponível, é indisponível. Então, eu estou falando de dinheiro. O problema é que, se a arbitragem está no contrato estabelecido, as partes têm que vir para a arbitragem. Se não está, então nós convidamos, a parte pode comparecer ou não, porque é uma instância voluntária, vamos dizer assim. Então as grandes empresas têm feito hoje já nos seus contratos, e elas pedem para a leitura do contrato pela Câmara, antes de incluir a sua cláusula, se está correto. Eu tive um caso que inseriram uma cláusula, pondo a minha Câmara, porque viram uma palestra minha, gostaram do que eu falei, só que puseram a cláusula de uma maneira tão errada, que eu até brinquei com a pessoa, falei, olha, eu fico muito contente que você colocou a minha cláusula, mas desculpa, você acabou dando um tiro em cada pé, né? Porque você fez um contrato tão errado que só de olhar o teu contrato, para mim, já tem a decisão aqui e não é boa para você. Então, às vezes a pessoa, eu falei, onde é que você pegou esse contrato? No Google. Então, eu sempre falo, procure um profissional, procure um advogado que entenda do assunto, inclua uma cláusula cheia. O que é uma cláusula cheia? Você vai determinar qual é a Câmara, qual é a lei que você vai usar. Porque, como eu falei, quando você tem vários países, você pode falar, olha, eu vou vender para a Itália, mas quero a lei da Câmara de Paris. E aí? Vou usar a legislação de Paris. E isso é possível, até no Brasil, porque isso é arbitragem. Então, isso é muito importante.
as pessoas estarem cientes de que a arbitragem, ela serve para qualquer coisa. Então, questão imobiliária, condominial, bateu o carro, fez alguma dívida, fez um termo de confissão de dinheiro. Estou tratando de dinheiro, eu posso levar para arbitragem. Eu estou tratando questões de família. Tenho na outra ponta, União, município, Distrito Federal, Estado, questões criminais, aí eu já não posso usar arbitragem, porque são direitos indisponíveis. Embora na área penal hoje exista a justiça restaurativa. Ela não vai tirar a pena, mas ela vai usar instrumentos para que a pessoa que cometeu o delito entenda o que ela errou e ela vá para a sociedade com um olhar melhor e não cometa novamente o delito. Mas não é arbitragem. Maravilha. Muito esclarecedora essa sua resposta. Doutora, uma dúvida. E quando as partes elas não se entendem, elas não estão concordando com essa situação, qual que é o procedimento da Câmara Arbitral para ajudar isso? Ou para selecionar esse problema? Bom, considerando arbitragem ou mediação, eu sempre digo, há alguns anos atrás se usava o termo câmaras inidôneas. Eu nunca gostei desta colocação, porque eu acho que era uma matéria muito nova e às vezes as pessoas não fazem o correto por não se prepararem, não estudarem e automaticamente não. Mas eu sempre falo, se você chegar numa câmara e você chega lá e já tem uma pessoa sentada e chegar com a outra parte e falar, olha, eu quero fazer um acordo com ela, o árbitro está aqui nomear, desculpa, essa câmara eu não posso confiar que é um serviço sério. Como é que funciona uma câmara? Você traz o serviço, a câmara vai notificar e mandar o convite para a parte contrária, vai pedir para confirmar o comparecimento, você abre uma sessão que seria uma pré-sessão, eles assinam um compromisso arbitral e a partir deste momento, onde foi assinado o compromisso arbitral e eu, por exemplo, fui nomeada, a partir daquele momento dá um start de 180 dias para eu resolver. Então, eu não posso estar lá sentado esperando alguém. Mesmo porque, como é que eles sabem que eu sou especialista no problema deles? Então, isso é muito importante. O grande diferencial de câmaras sérias é esse. Elas têm um trâmite processual dentro da Câmara, mas é um trâmite processual. Uma Câmara tem secretaria, tem processo, o processo é alimentado com documentos, pode ser em pendrive, mas ele tem uma pasta. Existe um processo onde as pessoas podem tirar cópias, as partes, fazer defesa, contestação, ele vai ter o trâmite processual. Por isso é muito importante você entender de um pouco de direito. Não dá para você ser um árbitro se você não entender absolutamente nada de direito. Aí você precisa ter um advogado assistente que vai te orientar nessa parte jurídica. Agora, se você já é advogado e vai fazer alguma coisa sobre contrato, você sozinho é autossuficiente para isso. Agora, você precisa de uma peritagem contábil. Eu não sou perita contábil. Então, eu vou contratar, vou mandar a documentação para o meu perito contábil de confiança, só para ele apurar o cálculo. Para o meu engenheiro de confiança para fazer uma medição, para ver se está certo o laudo que foi apresentado. Então, isso é uma outra situação. Mas, geralmente, o árbitro, ele está preparado para atender todas as áreas. Quando alguém nos procura, como nós fazemos? Do nosso rol de árbitros, nós percebemos qual é o melhor árbitro para aquele caso, 3 melhores, mandamos a carta convite indicando os 3 e pedindo para ele escolher um. E a mesma coisa nós fazemos para a parte que pediu. Se eles escolherem o mesmo árbitro, ótimo, já está solucionado o problema. A gente convida e esse árbitro pode falar, não, eu não posso atender esse caso. Aí eu vou falar, olha, ele está indisponível. Sobre os outros 2, quais vocês querem? Então, isso é uma câmara séria, onde as pessoas vão escolher o árbitro maior e da confiança deles. Confiança no quê? No currículo, na trajetória profissional, tudo isso pode trazer confiança. Não precisa ser confiança porque é amigo,
Porque se for amigo, ele vai ter a suspeição, ele não pode fazer. Confiança por capacidade. Então é isso que nós vamos mostrar. Essa é a escolha do árbitro, porque ele vai dar uma decisão, tá? Diferente do mediador e do conciliador. Porque o mediador e o conciliador, eles são facilitadores. Eles não dão palpite, eles não julgam. Então eles têm técnicas e ferramentas que vão ser usadas para que as pessoas se sintam bem e conversem. Mas ele não decide nada. Então, são figuras completamente diferentes. Maravilha, doutora. Esse programa está sensacional. Existem muitas perguntas ainda a ser respondidas, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto, até mesmo para que o programa não se prolongue muito. Mas eu já estou convidando a senhora para estar novamente nos visitando, para que a gente possa esmiuçar mais ainda a respeito da mediação, conciliação, arbitragem, que é um fato muito importante aqui no nosso país, realmente veio para ficar, e eu acho que as câmeras arbitrais, elas têm muito a favorecer para o público, têm muito a oferecer. Eu acho que as pessoas ainda não conhecem o poder que é a câmara arbitral. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora, a gente estava conversando nos bastidores, e a senhora me falou que a senhora administra a Cala, ela tem um curso, né, que é o curso de capacitação de mediadores, né, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse curso. Bom, a Cala, como eu falei, ela começou como câmara, ampliou para mediação, eu vi a necessidade de ampliar mais ainda, aí nós abrimos a parte de cursos, porque nós percebemos que as pessoas não conhecem. E as pessoas têm medo do desconhecido. Muitas vezes elas procuram um judiciário que é o ruim conhecido, mas elas têm medo do que elas não conhecem. Então nós preparamos o curso de capacitação de mediadores e conciliadores judiciais, e para isso a Cala, ela é cadastrada e habilitada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para essa capacitação, reconhecida pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, que é o INFAM, e também pelo Conciliajude, que é um órgão do CNJ. Então, os nossos alunos, eles saem capacitados a atuar judicialmente como mediadores nos órgãos do judiciário e também de forma extrajudicial, porque eu digo, quem pode o mais, pode o menos. Quando os nossos mediadores passam pelo curso, eles fazem um estágio e eles saem totalmente preparados para que possam atuar. Nós somos procurados muito por advogados que querem fazer carreira como juízes, porque o nosso curso faz prova de títulos para carreiras jurídicas. Então, isso também é uma informação interessante. E o nosso curso, embora a exigência do CNJ seja de 40 horas, hoje o nosso curso, entre as nossas aulas gravadas, tutorias, os link do CNJ, que nós temos um link de palestras e atividades do CNJ para esse curso, mais a biblioteca, que são livros que estão lá para serem lidos, né? Específicos da área. Nós temos, teve uma aluna que um dia falou que nós temos mais de 1.500 horas de leitura lá, mas que a gente considera 100 horas de leituras e o estágio, hoje nós temos um curso de praticamente 240 horas para capacitar, bem capacitado, um conciliador e um mediador. E a gente percebe que os alunos depois falam que eles mudaram as próprias vidas com o conhecimento que eles tiveram nesse curso. Não só para trabalhar, mas para usar como ser humano. Como eles mudaram o olhar para com o outro. Ficaram pessoas mais amáveis, entenderam que a empatia é muito importante, né? Aquela coisa do gentileza gera gentileza. É isso que esse curso traz. E para os advogados, é uma atualização da legislação, porque ele vai participar de uma mediação, ele tem que ir lá colaborar com o mediador e não atrapalhar a sessão. E quando ele sabe o que ele está fazendo lá, ele é uma figura de suma importância para colaborar com a sessão de mediação. E aí, quando ele colabora, ele vai ganhar os honorários dele de uma forma muito mais rápida e o cliente dele vai recomendar ele para muitas pessoas, que vai dizer, olha, esse advogado resolveu rapidinho a minha questão. Então, até para o advogado que não quer ser mediador,
ele tem que entender de mediação para usar esse instrumental a favor do próprio cliente dele. Muito obrigado, doutora. Foi excelente essa resposta e acho que não só eu, como todos que estão nos assistindo, ficou extremamente curioso para conhecer mais a respeito desse curso, conhecer mais um pouco da Cala e de todo esse assunto que nós estamos falando hoje. Como o programa está chegando no final e é costume do programa Foco, a gente sempre abre um espaço de uns 2 minutos para que para que o entrevistado ele tenha as suas considerações finais. Por favor, suas considerações finais. Bom, foi um grande prazer estar aqui. Eu sei que quando alguém me entrevista, a gente sempre extrapola o tempo, porque eu adoro explicar, né? Acho que isso é mal de professor e de quem faz por paixão. Eu atuo com paixão. Então, isso para mim é maravilhoso. E o que eu posso deixar aqui são os meus contatos, para quem tiver algum interesse, quiser tirar alguma dúvida, eu respondo. Pode ser no meu canal do YouTube, TV Minutos com Márcia Reicher. Pode ser com a minha assessoria no telefone 11 9 7678 8001 e Facebook, Instagram, LinkedIn, Márcia Reicher. Vocês vão me achar em todas as redes. É isso, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Gratidão, doutora. Esse programa de hoje foi sensacional. Eu acho que tiramos muitas dúvidas e, mais uma vez, reforço o convite do retorno da senhora no nosso programa, que foi muito interessante. E você que está acostumado com o nosso programa, com o programa Foco, acompanhando toda essa grande programação e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe lá o sininho das notificações, clique lá no gostei, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes, e lá embaixo, deixa lá um comentário para a doutora Márcia, dando suas dúvidas sobre a Câmara de Arbitragem, sobre a mediação. Com certeza ela vai responder todas as suas dúvidas, tá bom? Mais uma vez, quero agradecer a sua audiência por estar nos acompanhando. Programa Foco é um programa realizado pelo canal STTV, canal STTV Multiplataforma, um canal feito para você. Tchau, tchau!